Vamos à Bíblia, irmãos. Então abra em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. O tema da mensagem: felizes são os que perseveram. Você pode usar outro adjetivo. Vitoriosos são os que perseveram. Bem-sucedidos são os que perseveram. Felizes são os que perseveram. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. E o Senhor Deus diz assim através de Tiago: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar para ouvir a voz do Deus da Bíblia. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, como é bom adorar o Teu nome, louvar o Senhor. Isso enche a nossa alma de alegria, o nosso espírito se regozija. Mas melhor do que louvar e adorar o Teu nome é ouvir a Tua voz, é o Senhor falar conosco, porque a Tua voz nos acalma, a Tua voz nos orienta, a Tua voz nos mostra o caminho a seguir. A Tua voz nos dá direção segura, quando devemos avançar, quando devemos recuar, quando devemos parar, quando devemos ir para a direita, quando devemos ir para a esquerda. Basta estarmos atentos ao Teu mandar. E que nessa noite, meu Senhor, nós possamos ouvir uma vez mais a voz do céu, a voz do Senhor. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com os Teus escolhidos, os Teus pequeninos, fala com as ovelhas do Teu rebanho, o povo que é propriedade exclusiva Tua, porque todos nós precisamos de uma direção, todos nós precisamos de uma voz que nos dê um norte para a nossa vida, e essa voz tem que ser a Tua voz. Nenhuma outra voz nesse mundo nos serve. Para a nossa caminhada espiritual, nós só podemos ouvir a voz do bom pastor. Fala através de mim, usa-me como Teu pastor, como Teu profeta. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa anunciar as boas novas do reino para a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, temos alvos, aonde nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar. Só que, seja qual for o sonho que você tenha, seja qual for o projeto que você tenha, seja qual for o alvo que você pretende alcançar, você tem que estar absolutamente consciente que você vai ter que enfrentar muitas lutas, muitos problemas, as dificuldades vão surgir, aflições virão, mas Deus, Ele vai te dar vitória sobre todas essas lutas, sobre todas essas dificuldades. Deus vai te dar vitória sobre todas essas coisas. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Você quer ver uma coisa? Deus disse: Moisés, você vai ao Egito, você vai falar com o faraó, para que ele deixe o meu povo sair livre, e eu vou levar esse povo em direção a Canaã, a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Promessa de Deus. Moisés foi, falou com o faraó disse o quê?
quem é o Senhor para que eu deixe ir esse povo? Não conheço o Senhor. Conheço Senhor nenhum. Senhor aqui sou eu, a autoridade aqui sou eu, Faraó. Eu não conheço esse Senhor de vocês. Aí Deus mandou uma praga, Deus mandou 2 pragas, mandou 3 pragas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª praga, aí foi que Faraó cedeu. Você está percebendo o tempo que isso passou? E Deus havia dito, ele vai ter que deixar o povo ir. Eu vou levar o povo a Canaã, a terra prometida, a terra que eu prometi. Eu vou conduzir esse povo. Mas Faraó foi duro, Faraó não cedeu. Foi preciso Deus mandar 10 pragas. Aí eu pergunto, mas Deus não podia, numa praga só, ter resolvido a parada? Podia ou não podia? E por que não resolveu? E por que Deus ficou com esse chove não molha? 1, 2, 3, 4, não deixo, 5, não deixo, 6, não deixo. Por quê? Mas teve uma hora que ele deixou. Aí eles saíram debaixo da promessa de Deus, confiantes na promessa de Deus. Veio o episódio do Mar Vermelho, parecia um obstáculo intransponível, parecia que não ia haver solução. Quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos situações que parece que não tem solução, barreiras que se levantam, dificuldades que surgem, inimigos que nos afrontam, que parece que a gente não vai conseguir vencer. Parece que vai ter que parar ali, fim de papo, acabou o sonho. Não tem como alcançar o objetivo. Mas aí Deus vem de lá com poder irresistível e faz com que o impossível se torne possível. Deus abriu o Mar Vermelho, eles caminharam pelo deserto, acabou a comida, Deus mandou maná, acabou a água, parecia que todo mundo ia morrer de sede. Deus fez a água jorrar da rocha. E eles foram. Eu lembro de José. José tinha um sonho que Deus concedeu para ele. E ele acreditava que aquele sonho ia se cumprir. Foi vendido pelos irmãos, foi levado para um país estranho, foi vendido como escravo para Potifar. Quando parecia que tudo estava correndo bem, numa posição de destaque, Potifar se agrada de José porque Deus era com ele, coloca José como mordomo de tudo que ele possuía. Acontece aquele episódio da mulher de Potifar, quer ter um caso com José, José não aceita, ela levanta uma calúnia com raiva, com ódio, porque foi rejeitada por José. José vai preso, é lançado dentro de uma prisão, passa uma temporada preso. Qual foi o fim de José? Como é que terminou a vida de José? Como governador do Egito. O que é que esses 2 exemplos faz você lembrar? O que é que Moisés e José tiveram que tornou possível que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles? Perseverança. Perseverança. Será que nós temos essa perseverança? Será que quando nós temos um alvo a alcançar, oramos a Deus, Senhor, eu quero alcançar esse alvo, eu quero ver esse meu sonho realizado, e a gente acredita que Deus vai tornar possível, a gente crê na palavra, a gente crê na promessa, Deus confirma no nosso espírito que vai fazer. Será que nós somos perseverantes? Quando surgem as lutas, quando surgem as dificuldades, quando surgem as aflições, quando inimigos se levantam, será que nós somos perseverantes? Será que nós, no lugar de José, teríamos esperado o tempo que José esperou? Será que na primeira ou na segunda praga, a gente já não teria desistido, já não teria dito, não, isso é sinal que Deus não quer? Não, 2 vezes já, não deu certo, isso é um sinal de Deus para que eu não insista, para que eu não vá adiante. Não. Não era sinal de Deus para não insistir, era um sinal de Deus para que eles perseverassem, para que eles fossem perseverantes. O problema, irmãos, que muita gente não vê Deus lhe conceder a vitória, porque a pessoa não é perseverante firmemente, não persevera firmemente. A pessoa quer tudo no dia e na hora que ela deseja, que ela determina. Nós não podemos determinar nada para Deus, nós não podemos estipular prazo, nós não podemos dizer, eu vou esperar 1 mês, vou esperar 2 meses, vou esperar 3 meses, não. Quem é perseverante diz, eu vou esperar até o dia que aprove a Deus
realizar isso na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque se não for assim, as coisas não funcionam. Tudo acontece no tempo de Deus. E por isso, a necessidade de perseverança. Então você tem que estar com essa coisa na tua cabeça. Enfrente as tuas lutas até a vitória chegar. Porque Deus não falha. Deus não falha. Nunca desista, nunca desanime, nunca se dê por vencido. Lute, persevere, enfrente. A luta pode estar renhida, a dor pode ser grande, mas você diz: Deus não falha, Deus não falha. No final a vitória será minha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 3. Todos encontraram? Então vou ler. O apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Quer dizer que, quando Deus permite que surjam barreiras, que surjam dificuldades, para que a gente exercite a nossa fé, para que nós sejamos perseverantes, tudo isso Deus permite visando o quê? Fortalecer a nossa fé, aprimorar a nossa fé. O objetivo de Deus é tornar você mais forte, é tornar você uma pessoa experiente, é tornar você uma pessoa capacitada para enfrentar lutas ainda maiores. E quando nós somos capacitados a enfrentarmos lutas ainda maiores, isso significa que nós estamos capacitados a receber vitórias ainda maiores. Amém? Então o objetivo de Deus é esse. É ver você mais forte. É ver cada um de nós mais forte. Em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Paulo diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente se usa esse versículo de uma maneira errada. Se usa esse versículo: tudo eu posso naquele que me fortalece, no sentido de eu vou conquistar tudo, eu vou conseguir um carro, eu vou conseguir dinheiro, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quando ele diz tudo eu posso naquele que me fortalece, ele diz: eu estou preparado para enfrentar qualquer luta. Eu estou preparado para enfrentar qualquer adversidade. Eu estou preparado para enfrentar qualquer inimigo. Já tenho experiência, tanto de escassez como de abundância, de alegria, de tristeza. Já tenho experiência de vitória, já tenho experiência de derrota. E eu estou preparado porque eu sei que Deus me fortalece. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que, por mais adversa que seja a situação, Deus está no controle dessa situação, em nome de Jesus Cristo. Tudo eu posso. Paulo, você pode suportar a fome? Posso. Porque Deus está no controle disso. Deus vai me fortalecer para enfrentar as situações de fome. É esse o sentido dessas palavras aqui. No capítulo 12 de Romanos. Vamos voltar lá. Romanos capítulo 12, versículo 12. Por isso que esse homem podia falar de perseverança, de esperança, de fé. Ele disse: eu já tenho experiência de tudo. Eu já tenho experiência com Deus. Eu já passei situações extremamente difíceis, quando aos olhos do mundo não tinha esperança. Deus agiu. Eu já estive no fundo do poço. Deus me tirou do fundo do poço. É isso que ele está dizendo. Tudo eu posso naquele que me fortalece.
Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Olha que coisa, as tribulações produzem perseverança, que por sua vez, quando você é uma pessoa perseverante, a perseverança faz você ser uma pessoa cautelosa, não deixa você ser uma pessoa precipitada. A perseverança produz um equilíbrio emocional, impede que você seja uma pessoa desanimada, impede que você murmure. Toda pessoa que é perseverante tem essas qualidades. Não é precipitada. Quem não é perseverante normalmente embola pé com mão, passa na frente de Deus, quer fazer o que Deus não fez, quer que a coisa aconteça no tempo dele, não no tempo do Senhor, e acaba tendo problemas, não vê a vitória chegar. Então vamos repetir, diga, a perseverança, as tribulações produz na minha vida perseverança, que faz com que eu seja uma pessoa cautelosa, não seja precipitada, que eu tenha equilíbrio emocional, que eu nunca desanime e que eu nunca murmure. Aleluia. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Um bom exemplo disso é Jó. Abra lá no livro de Jó, capítulo 2 de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, os problemas que esse homem enfrentou, as angústias que esse homem viveu, os males que sobrevieram à vida desse homem. Um homem temente a Deus, um homem de uma fé inabalável, mas de repente, Deus permite que uma porção de coisas ruins acontecesse na vida desse homem, para mostrar ao tal de Satanás, ao diabo, que a fé que Jó depositava em Deus não era uma fé interesseira como o diabo estava insinuando. Que Jó confiava em Deus em qualquer circunstância, quer ele fosse rico, quer ele fosse pobre, quer ele tivesse por cima, quer ele tivesse por baixo. Esse foi o objetivo. E depois de tudo que acontece com Jó, perde os filhos, perde a casa, perde todo o rebanho, perde todos os bens que ele possuía, por fim perde a saúde, se torna um homem gravemente doente. Sabe o que esse homem faz? Acompanha aí, Jó capítulo 2, versículo 10, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O que aconteceu aqui com esse homem? Aconteceu tudo que podia acontecer do ruim, aconteceu na vida de Jó. Jó, ele simplesmente aceitou a realidade e esperou em Deus. Ele disse: a realidade é que trouxeram a notícia que a minha casa desabou. A realidade é que meus filhos morreram. A realidade é que vieram os inimigos, levaram todos os meus rebanhos. Essa é a realidade, eu não posso fugir dela. Eu não tenho como fugir dessa realidade. A realidade é que eu agora estou doente, agora eu estou enfermo. Irmãos, aceite a realidade. Não fuja da realidade. Você tem uma boa renda, tem um bom salário, acontece algum imprevisto, acontece alguma coisa, caiu a tua renda, aceite a realidade, caiu a minha renda. Mude o padrão de vida, diminua os gastos, aperte o cinto e espere em Deus. Aceitar a realidade. O casamento está em crise, reconheça que o teu casamento está em crise, busque uma solução em Deus, procure ajuda em quem é espiritual e busque a solução. Aceitar a realidade. Não adianta fugir da realidade. Não adianta. Você tem que aceitar a realidade como ela é e confiar em Deus, que Deus pode mudar aquela realidade. Amém? Amém, irmãos? Jó aceitou. A mulher disse: você ainda fica aí falando de Deus, confiando em Deus,
Amaldiçoa logo Deus e morre de uma vez, acaba com a tua vida também. Esse você está falando como uma doida qualquer. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Você vê como ele tinha consciência que aquele mal que estava sobrevindo a ele estava vindo porque Deus estava permitindo? Nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Paulo disse à igreja: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Amém? Então, em Eclesiastes, abra no livro de Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu falei, busque ajuda em quem é espiritual. E a pessoa melhor para você buscar ajuda é o pastor da igreja. É o pastor. Está passando crise, está enfrentando situações. Encare a situação, encare a crise, encare a realidade. Não te isole. Tem gente que se isola. Tem gente que se fecha dentro de casa no quarto. Esconde de todo mundo que está passando. Não, busque ajuda. Porque, olha, o sábio Salomão, aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Veja o que o sábio diz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Caindo, não haverá quem o levante. Então, em qualquer circunstância da vida, principalmente nas situações adversas, não se isole, irmão. Peça ajuda. Compartilhe o teu problema com alguém. Não é com alguém, qualquer alguém. Compartilhar o problema com uma pessoa que você sabe que é de Deus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vai te dar uma palavra correta, uma pessoa que vai estender a mão para você, uma pessoa que vai agir consoante Deus deseja que ele haja. Então compartilhe. Porque normalmente, irmão Agostinho, as pessoas se isolam. Não querem que ninguém saiba. Está enfrentando crise, está com problema com o filho, está com casamento, acaba, não acaba, mas quer manter a pose de que está tudo bem. Isso não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar algum. Compartilhe o problema. Está aqui, ó, melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Outra coisa, na hora das lutas, na hora dos problemas, não transfira responsabilidades. Não jogue a culpa para terceiros. Você lembra quando aconteceu o episódio do Éden? Deus disse, Adão, o que é que fizeste? Foi ela. Foi ela, foi a mulher que tu me deste. Primeira coisa que o cara fez. Como as pessoas têm a mania de transferir a culpa para os outros, transferir problemas para terceiro. Não foi o meu marido, não foi a minha mulher, não foi o meu filho, não é porque foi o pastor. Não, assume o problema e resolva, querido. Não vai resolver ficar jogando culpa nos outros, não vai resolver ficar transferindo responsabilidade. Se aconteceu o problema e o problema está te atingindo, não importa por quem o problema veio, importa que o problema está no teu colo, a bomba está no teu colo. Pega o problema e resolva. Através da fé, ficar transferindo responsabilidade não vai trazer solução. E tem mais uma coisa. Não fique só olhando para o problema. O problema surgiu, momento adverso apareceu. Não fique só fixado naquele problema. Olhe para as coisas boas. Não fica só olhando para o que é ruim. Você pode estar passando por grandes lutas. Você pode estar passando por momentos extremamente difíceis. Mas você tem tantas coisas boas. Você pode ter filhos maravilhosos. Você tem saúde. Você tem uma igreja onde Deus fala contigo. Onde você tem aconchego. Onde você tem apoio. Tantas coisas boas que você tem. Então, apesar das lutas, há coisas boas em nosso redor. Há coisas boas.
que nos motiva a enfrentar aquela luta. Então não fique só olhando para o problema, não fique só olhando para as coisas ruins. Você quer ver uma coisa? Tira o teu olhar daquela coisa ruim que está acontecendo e olha para as outras pessoas que estão em derredor. Sabe o que é que você vai descobrir? Que tem gente com problemas piores do que o teu, maiores do que o teu. É isso que acontece. Olha em redor. Às vezes a gente tem um probleminha desse tamanho. A gente faz ficar do tamanho do mundo. E quando a gente olha em redor e vê que tem gente em situação muito pior do que a nossa, a gente percebe que o nosso problema diminuiu. O que era desse tamanho se torna desse tamanho. Você diz, olha o problema que o outro está enfrentando. Olha a situação que aquele está. Não, isso aqui é mole, isso aqui dá para resolver. Isso aqui dá para eu perseverar, isso aqui dá para eu esperar em Deus. Tem um exemplo que eu vou compartilhar com você, em 2 aos Coríntios, que é o da igreja da Macedônia, não é? 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Paulo saiu pelas igrejas, levantando uma oferta especial para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém, que estavam passando problemas, a igreja de Jerusalém extremamente perseguida, houve uma perseguição violenta, eles tiveram que sair da cidade, tiveram que fugir dos judeus, muitos perderam os seus empregos, perderam os seus negócios, perderam suas casas, perderam os seus bens. Então eles não eram pobres porque estavam sem a bênção de Deus. Não é isso. É pela circunstância que eles estavam vivendo. Aí Paulo chega na igreja da Macedônia, que era uma igreja de pessoas pobres, porque tinham parcos recursos. Pessoas que tinham uma renda pequena, que enfrentavam a vida com muitas dificuldades. Olha o que aconteceu. Ele dá esse testemunho para a igreja dos Coríntios. Ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, diz o apóstolo Paulo, eu sou testemunha, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Hoje de manhã, eu falei do aluguel novo da igreja, que deve vir um aluguel pesado para a gente. Aí pedi, não foi? Fiquei aqui. Primeiro o pessoal do ministério. Quem se compromete a ajudar com 200, com 100, com 50, uma agonia. Os pobres da Macedônia nem esperaram Paulo pedir. Ops, nós estamos ouvindo você falar aí, apóstolo Paulo, que os irmãos de Jerusalém estão em extrema necessidade. É verdade. Ah, não, não, vocês são muito pobres, vocês estão passando situações difíceis, a capacidade financeira de vocês é muito pequena. Não, nós insistimos, pedindo com muitos rogos, suplicaram a Paulo. Não, participar disso é uma graça, isso vai trazer benefícios para a nossa vida. Quer dizer que esses pobres da Macedônia se preocuparam com os mais pobres de Jerusalém. Vou repetir. Os pobres da Macedônia se preocuparam com os mais pobres da igreja de Jerusalém. Glória a Deus mesmo. Apesar de todas as dificuldades que eles estavam passando, eles enxergaram que tinha gente que estava passando por dificuldades ainda maiores do que as dele. Apesar do teu problema, irmãos, você vai ajudar pessoas
que vão estar com problemas maiores do que o teu. Seja que problema você tiver. Por mais que o teu problema seja duro, você vai poder ajudar pessoas que vão estar passando por problema maior do que o teu. Pior do que o teu, mais difícil do que o teu. Foi o que aconteceu com esse irmão da Macedônia. Como eu anseio ver a nossa igreja assim. O pastor não precisar ficar se desgastando, pedindo, quase que implorando. Aí vê pessoas que têm uma condição melhor do que as outras, ajudar com oferta menor. Aí eu olho para esse exemplo da Macedônia e digo, Deus, cadê essa igreja? Será que essa igreja desapareceu? Será que nós não vamos ter mais esse espírito? Esses irmãos aqui eram pobres. Pobres. Não, Paulo. Nós queremos participar dessa graça de ajudar os irmãos de Jerusalém. Isso é uma graça, isso é uma dádiva, isso é um privilégio. Isso não vai deixar a gente mais pobre, isso não vai nos prejudicar, isso vai nos abençoar. E Paulo disse, olha, e não somente fizeram como eu esperava. Paulo disse, eu não esperava outra coisa. Eu não esperava outra atitude dessa gente. Essa gente é convertida, essa gente é de Deus. Eles fizeram não apenas como eu esperava, mas até acima das suas posses, acima da sua condição, e ajudaram. Você está vendo? Como quando a gente olha em volta, a gente vê pessoas em situações piores do que a nossa. Piores do que a nossa. E nós temos condições de ajudar essa gente. Você está vendo quando a pessoa é de Deus, ela não teme ajudar. Ajudar aquilo que é necessário em prol da obra não vai ser prejudicial, vai ser um bem. Vai trazer benefício. Mas parece que hoje as pessoas já não acreditam mais nisso, né? Parece que já não acreditam mais nisso. Não, eu tal, não sei o quê, sabe? Uma mesquiarinhazinha, uma dificuldade. É quase como fazer um parto a fórceps. Sabe quando a criança empanca e o médico diz, caramba, agora tem que tirar ferro, não dá mais para abrir, não tem mais tempo. Aí pega um fórceps, que é um ferro assim que introduz na vagina da mulher, prende a cabeça da criança e faz, vem danado. Tira a criança a fórceps, a ferro. Salmo 34. Versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Quantas são as aflições do justo? Muitas. Mas o Senhor de todas o livra. Então olhe para frente. Olhe para o futuro. Essa aflição que porventura esteja hoje na tua vida vai passar. Essa luta vai ter fim. Essa agonia vai findar. Olha para frente, olha lá para frente. Não fica olhando só para o hoje. Porque é promessa de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De todas. Sabe o que é que significa de todas? De todas. No capítulo do Salmo 30, versículo 5. Salmo 30. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que nenhum problema é eterno. Deus vai dar a solução para tudo, meu irmão. Deus vai te dar vitórias. Olhe para o teu amanhã, diga, pode durar a noite inteira o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há problema que seja eterno, não há dificuldade que não tenha fim, não há lutas que Deus não nos conceda vitória em nome de Jesus. Olhe para Deus que tem a saída para todos os problemas da vida. Olhe para esse Deus da Bíblia. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da macumba, da idolatria, da feitiçaria, do paganismo, do misticismo? Ele disse, não, o meu socorro vem do governo federal, vem da presidente Dilma, vem do PT, vem do PSDB. Pega todos esses partidos aí, joga dentro de um saco, amarra, joga dentro do vaso sanitário e dá descarga. É isso que você pensou, é a mesma coisa. Talvez nem desça. Irmão Agostinho, talvez nem desça. O meu socorro vem do Senhor. Por isso eu digo para você, irmão, olha, não espere a plenitude de uma vida com Deus aqui nessa terra. Não espere, enquanto você viver nesse corpo de carne, enquanto você viver nesse mundo, viver uma vida sem problemas, viver uma vida sem dificuldades, viver uma vida sem lutas. Isso não é possível. Absolutamente impossível. Tem uns pregadores vagabundos que dizem que é possível. Não, quando você aceita Jesus, tua vida vai se transformar no mar de rosa, tudo vai ficar maravilhoso, todas as portas vão se abrir, olha, nunca mais você vai ficar doente, nunca mais vai ter desemprego, nunca mais vai ter inimigo que se levante, olha, vai ficar tudo uma bênção. E as pessoas acreditam, quando encaram a realidade da vida e vê que não é assim, as pessoas ficam profundamente frustradas. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de nada. Nessa igreja aqui não tem esse papo. Aqui é a verdade. Enquanto você estiver nesse corpo de carne, se prepare, meu querido. Vão vir lutas, virão aflições, virão dificuldades. Você quer passar no vestibular, quer fazer faculdade? Se prepare para enfrentar muitas dificuldades, muitos obstáculos. Não pense você que Deus vai abrir um caminho que você vai passar por ele tranquilo. Não preciso estudar, não preciso passar noites em claro, não preciso sacrificar meus fins de semana, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer eu fazer uma prova, mesmo sem saber nada e passar. Não vai. Não vai. Sem lutas. Não, fala mais forte isso. Sem lutas. Uma vida sem lutas. Uma vida sem os problemas que nós enfrentamos. Sem as aflições que nos alcançam no dia a dia da vida. Só quando o Senhor Jesus voltar e criar novos céus e nova terra. Se alguém disser para você que aqui nesse mundo você vai viver uma vida sem problema, está mentindo. É mentiroso. E quem mente é mensageiro do diabo, não é mensageiro de Deus. Amém? Vamos abrir 1 Coríntios. Capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a tua esperança de viver uma vida abençoada, de viver uma vida de vitórias, de viver uma vida magnífica, se limita apenas a este mundo, e quando está nesse corpo, Paulo está dizendo, você é o mais infeliz de todos os homens.
Por que isso aqui, hein? Por que isso aqui? Venha comigo em Romanos 8. Por que é que ele está dizendo isso? Romanos capítulo 8. Porque tem gente que diz assim, eu quero saber de hoje, da agora. Depois que eu morrer, não me interessa. Não interessa porque tu vai para o inferno. Aí não interessa. Mas quem é de Deus e vai para o céu, para o novo céu e nova terra, interessa. Aí é que interessa. Mas você já viu que os ímpios dizem exatamente isso? Eu quero é hoje, quero agora, meu irmão. Depois que eu morrer, não quero saber de nada. Morreu, acabou, coisa nenhuma. Romanos 8. Espera aí que eu abri em Atos dos Apóstolos. Será que são os meus 58 anos, hein? Fala uma coisa, abrem outro. Romanos 8, versículo 18. Paulo diz, porque para mim tenho por certo. Quer dizer que ele não tinha dúvidas. Ele estava absolutamente convicto que os sofrimentos do tempo presente, do período que nós vivemos nesse corpo de carne, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Ele diz, os sofrimentos do período que nós vivemos nesse mundo não pode ser comparado com a glória que vai se manifestar em nossas vidas. Nós vamos viver uma vida sobremodo excelente eternamente. Isso não dá para comparar. Não dá para comparar. É como você querer comparar um grão de areia com a imensidão do universo. É nada. Ele diz, é nada. Tenho por certo, estou convicto, estou seguro. Por isso que Paulo dizia, para mim, o morrer é viver. Né? Para mim, o morrer é viver. Ele diz que quando eu morro, aí é que eu vivo. Aí é que eu vou desfrutar da verdadeira vida. E para a gente terminar, em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 2 em diante. Então vamos ler a partir do versículo 1. João tem uma revelação maravilhosa de Deus. Ele escreve para a igreja e ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que cidade santa é essa, hein? A igreja, somos nós, os eleitos. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aí no versículo 3 ele diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Deus falando com ele: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. As lágrimas que nós derramamos ao longo dessa vida, Deus disse, eu vou enxugar, não terá mais lágrimas. E a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Tudo se fez novo. Você sabe o que é isso aqui? A volta ao começo. A volta ao paraíso. Aquele paraíso que Deus criou. Colocou Adão, colocou Eva, que não tinha doenças, que não tinha violência, que não tinha morte, que não tinha choro, não tinha lágrimas, não tinha pranto, não tinha agonia, não tinha aflição, não tinha nada dessas coisas horríveis que nós enfrentamos ao longo da vida. Estará aqui de volta. É a volta ao paraíso de Deus. Aleluia. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. Eu vou fazer novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, para nós que cremos, as coisas desse mundo não têm valor. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Se você tiver o privilégio de viver 80 anos, o que são 80 anos? Nada. Nada. Passa no estalar de dedos. Passa no estalar de dedos. Eu tenho 58, já estou caminhando por 60. Parece que foi ontem que eu tinha 15. Eu me lembro dos meus 15 anos como se tivesse sido o mês passado. Está bem fresquinho aqui na minha mente. Estava em Salvador, na Bahia, na Copa de 70. Parece que foi ontem. Parece, mas já tenho 58. Quantos anos eu vou viver? Não sei. Deus é que sabe. Mas vamos imaginar que eu viva 70 anos. Só tenho 12 pela frente. Não, mas é o quê? Pode ser até menos. Mas vamos imaginar que Deus diga: não, esse caboclo aí vai viver 70 anos. Só tem mais 12. O que são 12 anos? Nada. Absolutamente nada. A vida aqui na terra é nada. É como uma neblina que logo aparece e se dissipa. Mas a vida eterna com Deus é para todo sempre, irmão. Aleluia. Por isso não viva em função das coisas desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Porque tem gente que diz: é mesmo, eu creio, vai ser maravilhoso. Ai, Jesus vai voltar amanhã. Jesus, peraí. Não dá para só adiar um pouquinho essa volta, não? Eu ainda tenho tanto para curtir, Senhor. Ainda nem comprei uma casa de praia. Ainda não tenho um automóvel que eu tanto desejo. Mas depois diz que crê nisso aqui. Se puder adiar a vinda de Jesus, eles adiam, meu irmão. Não. Nós que cremos, não vivemos em função desse mundo. Se você morrer hoje, o que é que você leva dessa terra? Nada. E os teus bens? Quem aqui tem casa própria? Quem tem casa própria? Aí. Vai ter que pegar a tua casa, teu apartamento e botar dentro do caixão. Quem tem automóvel? Vai ter que criar um caixão especial que caiba o teu corpo e o teu carro. Não leva nada. Não leva nada. E você sabe o que acontece às vezes? Tem gente que morre e não desfruta do que Deus está dando. Deus dá um carro, aí a pessoa diz: não, eu só saio uma vez por semana com o meu carro e já marquei uma distância, 3 quilômetros só, para a quilometragem não aumentar. Aí tu morre, desgraçado. Alguém vai usar o teu carro. Não, estou juntando dinheiro na poupança para lá no futuro. Não estou dizendo que não é para juntar, não. Mas tudo tem um limite. Tem gente que vai aos extremos, né? Irmão, pega a tua mulher. Irmão, pega a tua esposa, faz um passeio com ela, pega uma pousada, passa 2 dias com a tua mulher, curte a tua mulher. Não, pastor, sabe o que é? Eu fiz um projeto, eu estou economizando. Daqui a 20 anos a gente vai fazer um passeio.
aí tu morre amanhã, aí vem um outro bonitão, ocupa o teu lugar e vai gastar o que tu economizou, que era para você gastar com a tua mulher. Aí o outro vem, já que o bobão não gastou, eu gasto. Mas não é assim que acontece. Ou o contrário. Ou o contrário. É a mulher que fica com esse papo, aí amanhã você morre. Vem outra e ocupa o teu lugar, querida. Vem outra e ocupa o teu lugar. Viu? Não, eu tenho vontade de pedir ao meu marido que ele compre esse vestido que eu vi na vitrine, mas ele está economizando. Aí morre amanhã, vem outra. A outra vai dizer, olha, não quero nem saber, eu não quero esse não, eu quero aquele, quero os 5 de uma vez. E ele vai comprar. E ele vai comprar. Então, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa terra, somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança em Cristo está na vida eterna com Deus. Porque desse mundo a gente não leva nada. Absolutamente nada. Aquilo que nos dá prazer nessa terra não nos dará prazer no céu. No céu, o papo é outro. O esquema é outro. Amém? Então tenha essa visão. Seja uma pessoa perseverante. Seja um homem ou uma mulher de uma visão espiritual. Que Deus vai se manifestar na tua vida de uma forma extraordinária, em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus.